das Winx para uma audiência que não conhecia o desenho. Vamos viajar mais ou menos 3 meses ao passado. Em um dia como qualquer outro, um rapaz chamado Wendel Brazuca estava entediado e sem nada para fazer. Oh meu Deus, estou tão entediado e sem nada para fazer. É pra entrar no personagem, seu filho da puta, continuando. Em meio a mais uma de suas crises existenciais, acompanhada de pensamentos completamente aleatórios, ele acabou se lembrando de um dos seus desenhos favoritos quando ele era uma criança, o Clube das Winx. E nisso ele acabou pensando o seguinte: como eu tô sem nada pra fazer, eu acho que eu vou assistir uns 3 episódios da 3ª temporada, só pra matar a saudade. Mal sabia o rapaz que isso faria ele voltar a adorar o desenho, e que ele passaria os últimos 3 meses maratonando tudo que houvesse no Clube das Winx. Ou seja, todas as 8 temporadas, os filmes, os spin-offs, até os especiais que ninguém lembra. E é por essa razão que eu decidi fazer essa mega tier list sobre o Clube das Winx. Ai, cataprimas, acho que eu desloquei o braço. E por que isso é uma mega tier list? Excelente pergunta, convidado que está fazendo uma participação especial nesse vídeo e que o canal está na descrição. Como nosso companheiro aqui falou, eu fiz uma mega maratona de tudo que envolve o Clube das Winx. Então nessa mega tier list, eu vou justamente classificar tudo que envolve o Clube das Winx. Ou quase tudo. Esse vídeo não vai ter Pop Pixies e nem Fate a Saga Winx. Porque um deles é um spin-off muito distante da série original e o outro porque eu fiquei com preguiça de assistir. É mentira, ele não assistiu porque ele tem preconceito com adaptações live action. Ei! Tá, é verdade. Mas de resto tá tudo aqui. As temporadas, os filmes, os especiais da Nick, o World of Winx e o Descobrindo a Magia da Itália, que é o mais recente. Aclarado tudo isso, pegue suas asas de fada feitas com cerol e vamos começar com o vídeo mais másculo desse canal. E eu tô falando bem sério. E uma atualização aqui no vídeo. Continua o trabalho, viu? O desenhista desse meu personagem e o cara que tava narrando no começo do vídeo redesenhou esse meu personagem. E olha como ficou. Se você não achou que eu fiquei um protagonista bonitão, você tá mentindo. Antes de começar o vídeo, eu vou falar um pouco sobre como essa tier list vai funcionar. Se quiser, podem até pular essa parte. Para fazer esse vídeo, eu decidi que eu quero trazer algo diferente. Para avaliar cada filme e temporada, eu vou levar 2 formas de classificar em consideração. Uma sendo uma classificação mais comum, digamos assim, onde eu vou avaliar cada temporada pelo que eu gostei e não gostei em cada uma. E a outra, eu não sei se eu consigo explicar muito bem. Já ficou claro pra vocês que o Clube das Winx é um desenho muito importante pra mim. Eu até já contei isso em um outro vídeo. Por isso eu achei que avaliar o desenho só pelos pontos bons e ruins ia ficar meio vago. Então eu também quero avaliar cada temporada pelo valor que cada uma representa pra mim. Se é uma temporada que eu vi quando criança e me traz boas lembranças. Se é uma que eu só vi quando mais velho e eu a vi sem ter nostalgia. Se é uma temporada que eu não gostava quando criança e depois de mais velho eu passei a gostar, ou vice-versa, e etc. Acho que assim vai dar uma dinâmica bem interessante pro vídeo. Até porque, querendo ou não, já que o Clube das Winx fez parte da minha vida por vários anos, eu acabei crescendo junto com o desenho. E a minha visão sobre ele mudou muito com o passar do tempo. Afinal, o Wendel que viu o Clube das Winx quando tinha 6 anos não é o mesmo Wendel que viu a primeira e a 2ª temporada pela primeira vez quando tinha 13 anos. É, porque faz 25 anos de desenho. Por isso ser o começo do desenho, essa talvez seja a temporada mais diferente de todas, porque tem muitos elementos nessa temporada que nunca mais foram usados de novo, como o Riven do lado das vilãs por mais da metade da temporada, diferente do resto do desenho, onde ele é só um personagem chato, mas não ao ponto de ser um vilão, ou todas as bruxas da Torre Nebulosa odiarem as fadas de Alfeia, enquanto que nas outras temporadas, elas ainda não se dão muito bem, mas a relação de ambas escolas vira muito mais uma rivalidade do que realmente um ódio mortal. E por fim, a Bloom não sabendo controlar seus feitiços, porque tudo isso de universo de magia ainda era muito novo pra ela, o que fez ela ser a Winx mais fraca de todas pela temporada quase inteira, e só lutando com seu poder total em poucos episódios, o que fez com que a Stella fosse a Winx mais experiente nessa temporada, sempre agindo como a líder das outras Winx nas missões, e várias vezes a história até fazia parecer que a Stella era a fada mais forte dentre as Winx, mas só parecia mesmo, porque nós sabemos bem que roubou esse lugar. Não é à toa que nos primeiros episódios, o plano das Trix era roubar o cetro da Stella, por acharem que nele tinha o poder da chama do dragão. E até a animação nos primeiros episódios é muito diferente do resto do desenho. Às vezes essa temporada até parece um Clube das Winx de outra dimensão.
o que não é algo ruim. Pelo contrário, tudo isso deixa essa temporada com uma aura bem única. E no geral, o que eu mais gosto na primeira temporada é a simplicidade dela. Os níveis de poder das personagens ainda era muito baixo, e a história e as lutas não eram muito longas ou complexas. O que foi bom até, porque isso permitiu que essa temporada tivesse muito tempo para se focar em apresentar os personagens e o universo do desenho. E é muito legal ter episódios inteiros só explorando a interação entre as Winx. E como ao decorrer da temporada, elas se tornam amigas cada vez mais próximas. Então eu acho que é justo colocar ela no S. Essa não é minha temporada favorita. Ela fica em terceiro lugar, mas eu consigo entender porque tanta gente tem essa como favorita. Segunda temporada. Algo que qualquer pessoa espera de uma continuação, seja de um filme, desenho ou jogo, é que elas resolvam todos os defeitos e façam algo melhor que suas antecessoras. E essa temporada não decepcionou nesse sentido. A animação tá bem mais bonita, introduziram meu especialista favorito, o Elia, e a história é muito mais sombria do que antes, especialmente por causa do vilão dessa temporada, o Darkar. Talvez ele não seja um vilão com muito desenvolvimento ou personalidade, mas ele cumpre muito bem o seu papel, de ser um vilão assustador, cruel, e mais do que tudo, e o que todo vilão deveria ser, uma verdadeira ameaça para os heróis. Durante a temporada inteira, era notável que as Winx não tinham qualquer chance contra o Darkar, o que obrigou a Faragonda a fazer elas obterem o Charmix. E mesmo com aquilo, o Darkar continuava sendo muito mais poderoso. E ele não é igual aos outros vilões, que amassam as Winx nos primeiros episódios e depois as Winx ficam mais fortes que eles. Não, até na batalha final, ele continuava sendo muito mais forte, e só perdeu por causa de certos acontecimentos. Sem contar que é graças ao Darkar que tivemos 3 novidades muito importantes nessa temporada. A primeira é a Aisha. Meu nome é Layla. Layla, como nova integrante das Winx. E apesar de não ser a minha Winx favorita, eu gosto bastante da personalidade forte e impulsiva dela, e eu entendo porque ela é a favorita da maioria dos fãs. A segunda é as Pixies, que indiscutivelmente são até hoje as melhores personagens de ligação das Winx. As Selkies não tem nem metade do carisma que as Pixies têm, e nem me deixe falar daqueles animais da 7ª temporada, porque senão eu vou ficar puto antes da hora. E por último, a Bloom transformada em Bloom Sombria, que foi uma ótima saída dos escritores pra Bloom continuar tendo destaque nos últimos episódios, ao mesmo tempo que todas as outras Winx tivessem um papel importante na trama. Isso que eu falei pode ter parecido algo meio nada a ver, mas é que pra quem não sabe, na comunidade de O Clube das Winx, mais especificamente na comunidade gringa, tem um meme muito forte de que a Bloom tem um protagonismo tóxico, porque o desenho dá muito foco na Bloom e não permite que outros personagens tenham tempo de tela. O que é uma afirmação que eu não concordo muito, e mais pra frente eu vou até falar o porquê. E não vamos nos esquecer que a Bloom Sombria tem até hoje o título de Rainha dos AMVs do Clube das Winx. Se você é fã do Clube das Winx e nunca viu nenhum desses AMVs de transformações sombrias com alguma música de rock no fundo, você não teve infância. Ok, zoeiras à parte, pra mim o ponto mais alto dessa temporada, e o que me fez ficar apaixonado por ela, é como ela evoluiu os personagens da primeira temporada. Deixa eu tentar explicar. Como eu falei antes, o papel da primeira temporada foi apresentar os personagens, seja as Winx, os especialistas, as bruxas, etc. Mas aqui nós vamos nos focar só nas Winx, nos mostrando coisas básicas sobre cada uma, tipo quem são, suas personalidades e suas metas. E os produtores trabalharam com esses temas, enquanto que na segunda temporada, o foco foi se aprofundar no lado mais sentimental das personagens. E já dando minha opinião que ninguém perguntou, eu acho que essa temporada tem a melhor versão das Winx. Muito engraçadinho, né, você? Tornou elas muito mais do que só personagens. Nessa temporada, elas começaram a agir como pessoas que poderiam existir na vida real, pois foi a partir daqui que o desenho deixou claro que todas as Winx são personagens muito instáveis, sem exceção. E vamos combinar que instabilidade é algo bem comum dos seres humanos, especialmente quem é adolescente. Falo isso por experiência própria. Então quando o personagem tem isso, ele se torna muito mais fácil para o público se identificar do que um personagem perfeitinho sem defeitos. Ou às vezes não. Também depende se o personagem for bem escrito. E eu sei que na primeira temporada também tinha momentos das Winx lidando com situações difíceis, mas aqui é muito mais recorrente. Tem vários episódios com cena das Winx quebradas emocionalmente e depois superando seus sentimentos com a ajuda das demais. E o Charmix é o que mais reforça isso. Pra muitos pode ser só um acessório que dá poder extra pras Winx, e realmente ele é, mas a forma que colocaram pra conseguir ele foi muito interessante. Para conseguir o Charmix, uma fada precisa superar seus próprios medos. Por exemplo, a Layla nos primeiros episódios se sentia muito isolada do resto do grupo, e não se sentia parte das Winx. E nos episódios depois, nós vemos o passado dela, e descobrimos que ela tem medo de ficar sozinha por causa de traumas. Até que ela supera seu medo em uma situação difícil e obtém o Charmix. Viram? É muito mais do que só um poder. É uma parte do desenvolvimento da personagem, uma recompensa pela personagem ter conseguido evoluir. Já deu pra ver que essa temporada evoluiu muito da primeira, então ela vai pro S também, e na frente da primeira, sendo a minha segunda temporada favorita. Agora, lembra no começo do vídeo que eu disse que eu também ia classificar as temporadas pelo valor de cada uma? Muito maior agora. Eu não fiz já isso foi até agora. As duas, agora eu nunca vi essas duas temporadas quando eu era criança, porque a TV Cultura, que era onde eu assistia, nunca transmitiu elas, então eu não achei que ia ser preciso.
diferente da próxima, que é a terceira temporada. Eu já vou colocar ela no S, e na frente das duas primeiras, porque ela é disparada a minha temporada favorita de todas. Mas pra ser assim, teve que acontecer muita coisa. Pra outras Agora pessoas chegou o também momento é. que eu vou falar sobre a minha vivência com o desenho. Quando eu era criança e assisti o Clube das Winx na TV Cultura, de longe a temporada mais reprisada de todas foi a quinta. Eu não lembro